Sou Julius Wellhausen, o criador da hipótese documentária. Segundo essa hipótese, o Pentateuco não é uma obra de autoria única, mas uma composição literária estratificada em 4 fontes distintas: javista, elohista, deuteronomista e sacerdotal. É uma opinião amplamente difundida que grande parte dos livros do Antigo Testamento não apenas se refere ao período pré-exílico, mas também se origina nele. De acordo com essa visão que eu defendo, a maior parte dos hagiógrafos poéticos, os 5 rolos, e históricos é notavelmente pós-exílica, e nenhuma parte é notavelmente anterior ao exílio. O livro de Daniel chega até a época das guerras macabeias, e o livro de Ester é talvez ainda mais tardio. Da literatura profética, uma fração bastante considerável é posterior à queda do reino hebraico, e os livros históricos associados, os profetas anteriores do cânon hebraico, na forma em que os possuímos hoje, datam de um período posterior à morte de Jeconias, que deve ter sobrevivido por algum tempo após o ano de 560 a.C. Mesmo tirando o conteúdo do Pentateuco escrito antes do exílio e fazendo todas as concessões quanto às fontes mais antigas utilizadas, ponderamos que a porção pré-exílica do Antigo Testamento representa, em volume, apenas pouco mais da metade de toda a obra. Todo o restante pertence ao período posterior e inclui não apenas os rebrotamentos de uma vegetação em declínio, mas também produções do vigor e da originalidade, como do capítulo 40 a 66 de Isaías e Salmo 73, para exemplificar. Podemos comparar o culto nos tempos antigos à árvore verde que cresce do solo como pode. Mais tarde, torna-se a madeira trabalhada regularmente, cada vez mais artificialmente trabalhada com esquadro e compasso. Comparando com outros textos, observamos várias omissões nos textos bíblicos, em Reis e Crônicas, por exemplo. Isso ocorre por causa de rigidez cultural, interesses do autor. Muito interessante e instrutiva a maneira como se pondera que tenha havido modificação em Zacarias 6, de modo a eliminar Zorobabel e deixar o sumo sacerdote sozinho. Conforme a hipótese, o Gênesis foi formado por fontes que têm conteúdos semelhantes, parecidos. A fonte sacerdotal, que começa a ser escrita durante o exílio babilônico, omitiu vários elementos narrativos mais vívidos. Se houver um Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia é uma caricatura não intencional, bastante exagerada do Deus verdadeiro. Se é que pode existir caricatura não intencional. Talvez em alguns trechos da Bíblia exista uma caricatura intencional de Deus. Dizer essas coisas é relevante, mas considero que mais relevante ainda seja o assunto sobre o alefianismo, por exemplo, para além de falar essas coisas em momento oportuno, se quiser. Neste canal, não vamos dizer a você que existe um jeito certo de rolar no material fecal. Com certeza o que Jung propõe não é isso. Uma pessoa rolando no material fecal pode encontrar outra rolando no material fecal e considerar isso como bom, por exemplo. Mas não deixa de ser rolar no material fecal em aspecto, em minha opinião. Questões relativas aos livros proféticos são um dos motivos que nos levam a publicar este vídeo. Não foi o Wellhausen que inventou a ideia de que o Pentateuco foi composto por várias fontes, nem foi ele o primeiro a propor que o livro de Isaías tem 3 autores. Entretanto, ele é um grande nome da crítica histórico-literária do Pentateuco e muitas de suas ideias continuam influentes. Algumas pessoas que acreditam que o Pentateuco foi escrito por um único autor gostam de dizer que a hipótese documentária foi refutada. Mas esses que me refiro se esquecem de dizer que existem hipóteses fortes atuais que tornam ainda mais difícil sustentar que o Pentateuco tenha sido escrito por um único autor. Muitos dos estudiosos atuais do campo ponderam que o texto surgiu de múltiplas camadas, tradições e edições sucessivas, em vez de um número fixo de documentos. A hipótese documentária perdeu a forma rígida clássica, mas algumas de suas contribuições continuam influentes em aspecto. Na obra A Invenção de Deus, o doutor em teologia Thomas Homer diz o seguinte: juntamente com a maioria dos estudiosos europeus, pensamos que já não é mais possível aceitar
a teoria documental, que explicava a gênese do Pentateuco com base na suposta integração, em uma única narrativa de 4 documentos sucessivos e paralelos, dos quais o mais antigo se acreditava datar do período do rei Salomão e o mais recente da era persa. Essa visão, infelizmente, continua a florescer, especialmente em obras dirigidas a um público não especializado. O modelo para a formação do Pentateuco que utilizamos preserva, da antiga teoria dos documentos, a data da primeira versão do Deuteronômio, aproximadamente 620, bem como a suposição de que existia uma narrativa sacerdotal e textos rituais. É possível que as tradições mais antigas do Pentateuco sobre Jacó, Moisés e, posteriormente, Abraão tenham sido registradas por escrito em algum momento por volta do século VIII. Fecha aspas. A hipótese documentária considerava uma data anterior a essa que Thomas está propondo. Thomas Homer também diz o seguinte: lembre-se de que nenhum livro, ou mais exatamente nenhum rolo da Bíblia, foi definitivamente formulado de uma só vez. O papiro e o pergaminho não são materiais duráveis, e os rolos ou folhas eram, portanto, facilmente legíveis apenas por um tempo limitado. Seu conteúdo, portanto, tinha que ser recopiado a cada poucas décadas em novos rolos ou folhas. Cada vez que a recópia era feita, era possível adicionar ou suprimir material ou introduzir modificações no texto. Fecha aspas. A hipótese sobre seleção de profecias que apresentamos neste canal é de nossa autoria e não queremos deixar a impressão de que a lemos nele. Deixarei isso bem claro. Mas ele lança a possibilidade de trechos terem sido suprimidos. E ele continua. O rolo contendo Deuteronômio, por exemplo, passou por numerosas edições do final do século VII ao século V. Fecha aspas. Thomas Homer é professor no Collège de France, uma das instituições acadêmicas mais prestigiadas da França. Ele leciona principalmente exegese do Antigo Testamento e história do Antigo Israel.